Pronto, gente. Então, vamos começar a nossa linha de hoje, tá? A gente começa trabalhando agora a gametogênese e depois a gente vai falar de câncer, tá? Então, quando a gente trabalhou na semana passada a mitose e meiose, né? Para quem estava... Ô Marquinhos, seu áudio tá desligado. Agora sim, vamos lá. Obrigado, meninas. A gente trabalhou, né, na semana passada a parte de mitose e meiose, e agora a gente vai, então, trabalhar a gametogênese, para complementar a parte de meiose. E depois a gente vai trabalhar também câncer, que tem a ver com divisão celular, né? Então, vou compartilhar com vocês o arquivo aqui. Eu já mandei no WhatsApp, tá, gente, o PDF, se alguém quiser acompanhar junto aí, mas eu vou projetar ele aqui para vocês, tá? Aqui. Aí. Aqui no meu Drive. Tô. Compartilhar minha tela. Pronto. Agora estamos conseguindo enxergar aí. Então, vamos lá. Pessoal, a gente falou na semana passada, então, de mitose, né? E de meiose. Vou pegar aqui, mitose, depois meiose, tá? Opa, tem alguém entrando, só deixa eu aceitar aqui. A Júlia. Pronto, a Júlia tá aí já. Então, vamos lá. Eita. Para, rapazinho. Deixa eu fazer o download aqui disso aqui que fica melhor. Pronto. Então, a gente falou de mitose e meiose semana passada. Aí, relacionada ainda à meiose, gente. Vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, ó. No processo de meiose, a gente, resumindo ele, tá? Esse exercício e tal. Resumindo o processo de meiose aqui para vocês, ó. A gente vai ter uma célula 2N que vai, na meiose 1, formar duas células N, e depois, na meiose 2, vai formar 4 células N. Ó. 1, 2, 3, 4. Porque essa divide em duas e essa divide em duas. Agora, por que isso acontece? Pessoal, aqui, ó, os cromossomos estão aos pares, eles estão duplicados. Essa célula aqui. Aí, essa célula aqui, essas duas células vão ter cromossomos
simples, mas, aliás, cromossomos não aos pares, né? Mais duplicados ainda. Agora, esse cromossomo duplo, na meiose 2, ele vai separar. Vai virar um simples aqui e um simples aqui. E esse duplo vai virar um simples aqui e um simples aqui. Então, por isso você começa a célula, o processo de meiose. Aqui é a meiose 1, aqui é a meiose 2. Então, você tem uma célula 2N, os cromossomos aos pares, né? Dois conjuntos cromossômicos. E eles duplos. Ao final da meiose 1, as duas células são N, só um conjunto cromossômico em cada célula, né? O cromossomo não estão mais aos pares. Mas eles estão duplos na meiose 2, que é igual à mitose, né? Você vai ter o cromossomo separando, né? O cromossomo duplo virando um simples aqui, um simples aqui, um simples aqui, um simples aqui. Então, você começa o processo com uma célula 2N, termina com 4 células N. Esse é o processo de meiose, tá? É assim que a gente fabrica os espermatozoides lá nas gônadas masculinas, dos testículos, certo? Então, como é que acontece esse processo? Lá nas células dos túbulos seminíferos, que são a parte do testículo, o testículo tem duas partes, tá? Importantes. O túbulo seminífero produz os espermatozoides. E aí tem as células intersticiais, também conhecidas como células de Leydig, que vão produzir testosterona, né? Aí o que vai acontecer? O túbulo seminífero, ele vai ter células chamadas de células germinativas primordiais, ou simplesmente células germinativas. Elas fazem mitoses para se multiplicar. Aí é mitose, tá? Elas viram as espermatogônias. Então, aqui, ó, espermatogônias. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Elas vão virar as espermatogônias aqui, ó. Perdão. Aqui, espermatogônia, espermatogônia. Cada espermatogônia vai crescer sem divisão. E quando uma espermatogônia cresce, ela vira um espermatócito primário. Tá vendo essa célula aqui, ó, espermatócito primário. Tá? Então, lá no testículo tem um monte de células chamadas de célula germinativa primordial. Elas sofrem várias mitoses para multiplicar, aumentar o tamanho, a gente chama de período germinativo. Aumentar o tamanho não, aumentar a quantidade, desculpa. E aí elas viram as espermatogônias. As espermatogônias crescem sem se dividir e cada espermatogônia vira um espermatócito 1, espermatócito primário, que é 2N. Que é essa célula que eu tinha desenhado aqui, ó, 2N, essa primeira. Tá? Aí esse espermatócito primário, ele sofre a meiose 1, onde ele vira duas células chamadas de espermatócitos secundários. Olha aqui, ó, espermatócito secundário aqui, espermatócito secundário aqui. Então, o espermatócito primário tem os cromossomos aos pares e duplos. O espermatócito secundário tem cromossomos não tão aos pares, né? Mas são duplos também. Aí, o espermatócito secundário sofre a meiose 2, que tá aqui, ó. Isso aqui é a meiose 1, e aqui vai ser a meiose 2. Na meiose 2, uma célula que tem os cromossomos duplos vai dividir em duas células com cromossomos simples. Então, esse cromossomo vai ficar um aqui e um aqui. E aqui é a mesma coisa. Esse aqui vai dividir em duas células N, cada uma com um cromossomo simples, que a gente chama de espermátide. Então, aqui, ó, deixa eu botar os cromossomos em outra cor. Aqui, ó, cromossomos aos pares e duplos. Aqui, cromossomos não aos pares, só um de cada tipo, e duplos. E aqui, cromossomos simples em cada uma das células. Essas células são chamadas de espermátides. As espermátides, elas vão agora sofrer um período que a gente chama de diferenciação ou espermiogênese. Toma cuidado com essa nomenclatura, gente, porque espermatogênese é o processo todo, inteiro. Isso aqui, tudo que a gente está vendo, chama espermatogênese. E vejam que envolve a meiose, né? Meiose 1, meiose 2 aqui. Essa última etapa não é uma divisão celular, é só uma diferenciação da célula, que a gente chama de espermiogênese. Onde a espermátide vai formar o flagelo, formar o acrossomo, lembra que a gente viu aquela bolsinha de enzimas na cabeça do espermatozoide, e vai perder boa parte do citoplasma. Então você tem uma diminuição do tamanho da célula, perde citoplasma, forma o flagelo e forma o acrossomo. Aí vira o espermatozoide. Tá? Então assim se fabrica o espermatozoide lá no organismo masculino. Tá? Pergunta comum em vestibular, galera.
Se um homem tem em torno de 200 milhões de espermatozoides fabricados por dia, tá? A gente tem uma fabricação de, em média, 200 milhões de espermatozoides fabricados diariamente, certo? A cada ejaculação sai cerca de 100 milhões. Né? Aí já me perguntaram isso várias vezes. Ah, mas aí se ejaculou 2 vezes, acabou? Não, não é assim, né? É uma média de 200 milhões. Se tiver mais ejaculações, desculpa, fabricar mais, tá? Mas a pergunta é, se um homem fabrica cerca de 200 milhões de espermatozoides por dia, qual é o número de espermatócitos primários que começam o processo, que fazem o processo de meiose, tá? Então, veja, a cada espermatócito primário que sofre meiose, eu gero 4 espermatozoides. Então, a conta é, para eu saber se eu tenho 200 milhões de espermatozoides por dia sendo fabricados, para eu saber a quantidade de espermatócito primário, é só dividir por 4. Então, a resposta seria 50 milhões de espermatócitos primários sofrendo meiose por dia no homem. Tá? Essa é a média. Beleza? Aí lembra, né? Na ejaculação sai 100 milhões, mas o que vai chegar lá em cima no óvulo, né, no ovócito secundário para fecundar, cara, é uma quantidade aí menor que 50 mil. A maioria vai morrer no meio do caminho, são células muito frágeis, né? Então essa quantidade grande é para você ter um sucesso reprodutivo um pouco maior, né? Então essa é a espermatogênese, galera. Alguém com alguma dúvida? Não, tudo certo. De boa? Eu sempre dou uma olhadinha no chat aqui, ver se tem alguém. Fechou. Então essa é a espermatogênese. Vamos lá para nossa ovulogênese agora. A fabricação de óvulo, tá? Então, olha só. Aqui é só a espermiogênese, tá mostrando, né, aquilo que eu falei que acontece na diferenciação, né? A célula perde citoplasma, tá vendo? Perde citoplasma, aí forma o flagelo, forma o acrossomo para conseguir fecundar o óvulo ali. Vamos lá para ovogênese ou ovulogênese. Pessoal, eu vou primeiro mostrar o processo mecânico, para a gente entender como funciona. Perdão. Depois eu falo das particularidades, tá? Então, olha só. Igual, o processo de meiose é igual, tá? Então, eu vou ter, na mulher, lá no ovário, na glândula feminina, né, uma célula chamada de célula germinativa primordial, aqui, tá? As células germinativas primordiais, elas vão se multiplicar por mitose, vai aumentando, né, a quantidade, e elas viram as ovogônias, aqui estão, tá? As ovogônias, elas vão crescer sem se dividir. O desenho não está muito legal, mas aqui, de ovogônia para o ovócito primário, que é esse aqui, ó, o ovócito primário, ó, ela cresce de tamanho, sem se dividir. Então, as ovogônias, cada ovogônia cresce e vira um ovócito primário, que é quem vai sofrer a meiose 1. Então, aqui, né, vamos lembrar, os cromossomos no ovócito primário, eles estão aos pares e duplicados. Então, é aqui assim, né? Beleza, o parzinho. Aqui, ó, o ovócito primário, o ovócito 1, sofre a meiose 1. Vai formar uma célula chamada de corpúsculo polar, que é essa aqui, ó, que vai ter um cromossomo duplo, e outra célula chamada ovócito secundário, que vai ter os cromossomos duplicados também. Aí, o ovócito secundário e o corpúsculo polar sofrem a meiose 2. Então, o glóbulo polar, o corpúsculo polar, vai formar 2 células aqui, ó, cromossomos simples, que a gente vai chamar também de corpúsculo polar. O ovócito secundário vai sofrer a meiose 2 e vai formar 2 células. Vai formar um terceiro corpúsculo polar aqui e uma célula chamada óvulo. Né? Só que o que acontece? Quando rola isso aqui no organismo feminino, você vai ter essas 3 células aqui sendo reabsorvidas pelo organismo feminino. Elas não são úteis, elas vão ser reabsorvidas. E essa célula aqui é que vai dar continuidade ao processo, né? Aí forma o zigoto, aí o zigoto divide em 2 células, aí as duas dividem em 2, forma 4 células, aí depois 8, aí 16, aí módulo, aí blasto, aquela história que a gente já conhece, tá? Beleza? Então, esse é o processo mecânico na gametogênese feminina, na ovulogênese. Então, eu vou ter uma célula germinativa primordial, sofre mitose, aumenta a quantidade, vira as ovogônias. Ovogônias crescem sem se dividir e viram ovócito primário, tá?
ovócito primário vai sofrer meiose 1, vai formar um ovócito secundário e um glóbulo polar, ou corpúsculo polar. Cada uma das duas células sofre meiose 2. O corpúsculo polar vira 2 corpúsculos polares e o ovócito secundário vira um corpúsculo polar e um óvulo viável. Tá? Agora vamos às particularidades. Muita atenção agora, galerinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Não era isso que eu queria fazer, mas beleza. Olha só. Muita atenção aqui. Tá? Primeiro, gente, lá na gametogênese masculina, o processo inteiro ele só começa a acontecer quando o homem entra na puberdade. Que no sexo biológico masculino não tem um marco exato da puberdade como tem no feminino, né? O feminino é a menarca, a primeira menstruação. No masculino não tem um marco exato assim, né? Mas é quando entra na puberdade, geralmente lá em torno dos 12, 13 anos de idade, tá? E aí esse processo ele só começa, desde aqui do início, só começa na puberdade, e ele vai ser contínuo, ele vai parar quando o homem entra em andropausa. E a andropausa no homem, a maior parte dos homens morre antes de ter andropausa, né? Então, ela é muito tardia. Nas mulheres, a parada é diferente. Galera, atenção agora, tá? O processo de formação das ovogônias, né? As células germinativas se multiplicando, formando ovogônias. O processo das ovogônias crescendo e virando ovócito primário acontece na vida intrauterina, antes de a mulher nascer, tá? Acontece ali até o seu 7º, 8º mês de gestação lá. Então, acontece na fase fetal, né? E não na pessoa depois que nasceu. Então, os ovócitos primários, eles são todos formados antes da criança nascer, antes da menina nascer. E mais, tá? Todos os ovócitos primários já começam a meiose 1 para virar o ovócito secundário. Todos eles já começam a meiose 1 antes da menina nascer. Só que lembra que a gente viu na semana passada que você tem na meiose 1 a prófase 1, aí depois metáfase 1, anáfase 1 e telofase 1, né? E a gente dividiu a prófase 1 em 5 subetapas. Não precisa lembrar dos nomes, tá, gente? Mas leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a última subetapa, a diacinese. Galera, você já tem, antes da menina nascer, todos os ovócitos primários começando a meiose 1 e parando na fase de paquíteno da prófase 1. Então, meninas, vocês já nasceram, todas vocês, com um número total de ovócitos primários que vocês vão ter a vida inteira. E eles todos já começaram a meiose 1. E antes de vocês nascerem, eles pararam em prófase 1 da meiose 1. Estacionaram em prófase 1 da meiose 1. Então, vocês estão aí com um estoque de ovócito primário parado, estacionado em prófase 1 da meiose 1. O que acontece? A cada ciclo menstrual, um dos ovócitos primários é escolhido aleatoriamente lá no ovário para terminar a meiose 1. Para finalizar o processo de meiose 1 e virar o ovócito secundário. Então, vocês já têm todos os ovócitos fabricados antes de nascer e todos eles já começaram o processo de meiose 1 antes de nascer e pararam em prófase 1 de meiose 1. Aí a menina nasce, cresce, quando chega na fase lá da menarca, primeira menstruação, a partir daí, um ovócito primário é escolhido aleatoriamente para terminar o processo de meiose 1 e virar o ovócito secundário. Tá? Essa é a primeira particularidade. Outra particularidade, a gente costuma dizer assim, o óvulo foi fecundado, Pessoal, fecundação é a entrada do espermatozoide dentro do gameta. E ela só acontece, ela vai acontecer, tá? No ovócito secundário. Quem recebe a entrada do espermatozoide não é o óvulo. A gente fala popularmente, né? O espermatozoide fecundou o óvulo. Tá errado. Tá? Na verdade, vocês vão entender agora que falar que o espermatozoide fecundou o óvulo é um pleonasmo. Tá? Vocês vão entender por quê. Olha só. O espermatozoide, ele vai entrar aqui no ovócito secundário. Se ele entrou, aí sim
ovócito secundário e corpúsculo polar, que foram formados ali quando terminou a meiose 1. Se entrou esse espermatozoide aqui, aí sim o ovócito secundário e glóbulo polar, corpúsculo polar, sofre a meiose 2. Se não entrou, a meiose 2 nem acontece. Então, se uma menina tem, né, já vida, tipo, a fabricação de ovócitos ali, mas nunca houve fecundação de um ovócito, nunca aconteceu nela uma meiose 2. A meiose 2 só acontece se entrar espermatozoide no óvulo, tá? Se não entrou, a meiose 2 não acontece. Se entrou, a meiose 2 acontece, aí o glóbulo polar vira 2 glóbulos polares e o ovócito secundário divide em um glóbulo polar e um óvulo. Mas, Marquinhos, óvulo não é quando é fecundado, o óvulo não vai ser... aliás, óvulo não é o que é fecundado, o óvulo ele vai ser 2N, porque ele já recebeu o espermatozoide? Não. Aí é que tá o detalhe, galera. Muita atenção agora. Vou botar aqui um óvulo. Ó, esse aqui é o óvulo. Ó, aqui é o óvulo. Tá aqui o núcleo dele. Ele é N, certo? Opa. O núcleo é N. E aí eu vou botar aqui o espermatozoide entrando. Vou fazer ele maior do que ele é proporcionalmente, tá, gente? Aí quando ele entra já fica o flagelo para fora. E ele tem um núcleo N também. Vou botar aqui assim, ó, um núcleozinho N. Galera, quando o espermatozoide entrou, ele já deixa o flagelo para fora e só vai se aproveitar o núcleo do espermatozoide. Toda a parte citoplasmática vem da mãe. O pai não doa nada de citoplasma, doa mitocôndria, nada. Só o núcleo, tá? Só que isso aqui, galera, é um óvulo fecundado, e já entrou o espermatozoide, mas ele não é 2N. Porque não basta o núcleo do espermatozoide estar ali dentro. Para a gente ter essa estrutura, essa célula virando 2N efetivamente, tá? O que a gente vai precisar? Eu tenho que ter um próximo passo que se chama cariogamia, que é a fusão dos dois núcleos. Então, o próximo passo é o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide vão se juntar. Vai ter o núcleo do óvulo, o núcleo do espermatozoide, e aí eles vão ser 2N, porque vai ter a fusão dos dois núcleos. Aí tu vai chamar isso aqui de zigoto. Então, o espermatozoide entra primeiro no ovócito secundário, aí ele fica aqui, ó, separado, não junto ao núcleo. Aí é que esse ovócito secundário aqui, ó, vai virar o óvulo, vai sofrer a meiose 2, vai virar o óvulo com esse espermatozoidezinho aqui dentro. Aí depois une os dois núcleos, aí vira o zigoto. Entendeu? Então, efetivamente, a gente vai continuar falando, claro, na aula de zoologia, vai falar, é o óvulo fecundado. Mas efetivamente quem é fecundado é o ovócito secundário. Só vira óvulo depois que houver a fecundação, aí acontece a meiose 2. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Tá aí? Fechou? Então tá. Deixa eu... Ah, tem exercício pra gente fazer aqui. Vou fazer um exercíciozinho. Tá? Só ver se não tem ninguém com dúvida no chat aqui. Ah, tá. A Júlia tá ali. Não tem problema, Júlia. Imagina. Vamos lá. Entrou uma tomada. Ixi, meu Deus, cuidado aí com essas chuvas. Hoje tem previsão de chuva bem forte. Tá, galera, então vamos fazer o exercíciozinho e daí a gente vai passar para a aula de câncer, tá? Vamos lá. Os ovários são duas estruturas com cerca de 3 centímetros de comprimento, localizadas na cavidade abdominal, na região das virilhas. Na porção ovariana mais externa, chamada de córtex ovariano, localizam-se as células que darão origem aos óvulos. A respeito do processo de formação dos óvulos, assinale que foi correto. O processo de formação de gametas femininas é chamado de ovulogênese e tem início antes do nascimento de uma mulher, em torno do terceiro mês de vida intrauterina. Verdadeira essa aqui. Tá? 2, por volta do terceiro mês da vida de uma menina, as ovogônias param de se dividir, crescem, duplicam seus cromossomos e entram em meiose, passando então a ser chamadas de ovócitos primários ou ovócitos 1. Tá? É exatamente isso. Terceiro mês de vida é intrauterina, tá, gente? Intrauterina. Tá? As células precursoras dos gametas femininos, as ovogônias,
multiplicam-se por mitose somente após o primeiro ciclo menstrual feminino. Na verdade, não, né? Quem vai multiplicar por mitose não é a ovogônia, é a célula germinativa primordial para virar a ovogônia. A ovogônia cresce para virar o ovócito primário, tá? E esse crescimento, essa multiplicação, crescimento em quantidade, né? De célula germinativa primordial para virar ovogônia acontece na vida intrauterina, e não depois do primeiro ciclo. Depois do primeiro ciclo aqui se completa a meiose 1, né? Lembra? Então, falsa 4. 8. Os ovócitos primários ou ovócitos 1 permanecem estacionados na fase de metáfase 2 da meiose. Já está errado, é de prófase 1. Tá? Prófase 1. Esses terminam o ciclo meiótico por volta do 14º dia do ciclo menstrual. Se não houver fecundação, degeneram e são eliminados. Tá? Até a segunda afirmação e a terceira estão corretas, mas a primeira está errada. Tá? 16, o ovócito primário ou ovócito 1 termina a segunda divisão da meiose e produz duas células de tamanhos iguais. O ovócito secundário ou ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar ou corpúsculo 1. Cara, elas não são células de tamanhos iguais, né? O ovócito secundário é bem maior do que o corpúsculo polar. Beleza? Então é isso. Ô, Marquinhos, Oi. Pode falar, Lauri. a ovulogênese daí ela para na menopausa, né? Uhum. Tá. Para na menopausa. E aí, o que muita gente pensa, Laurinha, aqui, para na menopausa porque acabou o estoque de ovócitos. Não é bem isso, tá? A questão que para ali do processo de ovulogênese é uma questão hormonal. Uhum. Você tem hormônios que vão atuar ali para induzir, né, a ovulação acontecer e tal. E na menopausa, esses hormônios baixam muito nas mulheres. Então, o que leva a menopausa a acontecer não é o que acabou o estoque de ovócitos. Geralmente ainda tem ovócito primário lá para sofrer, mas é que não tem mais os hormônios que regulam isso. Tá? Mas, por exemplo, tem muitas mulheres que fazem reposição hormonal. E aí, tipo, vai continuar acontecendo ou só vai Não, o que acontece? diminuir daí os sintomas? É só para diminuir os sintomas da menopausa. Ah. Porque essa reposição hormonal, ela repõe hormônios que trabalham nos sintomas, mas não os hormônios hipofisários que vão induzir a ovulação a acontecer. Tá. Beleza? Uhum. Então tá, gente. Aqui acabamos a parte de gametogênese. Alguma dúvida? Fiquem bem à vontade, tá, galera? Para perguntar a hora que quiserem, seja no chat. Eu sempre dou uma olhadinha no chat aqui, tá? E também, se quiser abrir o microfone e perguntar aí, bem tranquilo. Bom? Vamos lá. Eu vou agora abrir o nosso arquivo sobre câncer, que você já mandei pelo WhatsApp ali também, tá? Vamos falar de câncer, porque tem uma relação intrínseca com o conteúdo que a gente tá vendo aí de divisão celular, né? Bom, o que é um tumor? Tumor é uma proliferação exagerada de células. São células que se multiplicam mais do que deveria. Isso é um tumor, tá? O que é um tumor benigno? É uma multiplicação de células, mas esses tumores benignos muito raramente põem a vida em risco. Eu botei muito raramente aqui, ou raramente, porque assim, só se tu for muito azarado, ter um tumor benigno num local muito específico, assim, tipo uma região do encéfalo que comanda, sei lá, teu batimento cardíaco, sabe? Então, só se for muito azarado, né, de ter uma multiplicação de células benignas ali, numa região assim. Mas, um tumor benigno geralmente não põe a vida em risco, por quê? Eles podem ser removidos e muitas vezes eles regridem naturalmente. E se eles não regridem naturalmente, mas pelo menos eles param de crescer por uma coisa chamada inibição por contato. Vocês lembram que a gente falou de glicocálix na aula de membrana plasmática? Então o que acontece? Eu tenho um tecido aqui, outro tecido aqui começa a multiplicar. Quando esse tecido aqui, que está em multiplicação exagerada, encosta nesse, os glicocálix, eles se comunicam e falam, peraí, cara, tu está invadindo um tecido que não é teu, então para de multiplicar. Então a gente chama isso de inibição por contato, tá? Então um tumor benigno, ele para de crescer em algum momento, tá? As células são idênticas às células funcionais do tecido, não tem alterações muito grandes, tá? E não vão se espalhar, não vai invadir outro tecido. Agora, o que é um tumor maligno? O tumor maligno é o que a gente chama de câncer. O tumor maligno é o tumor cancerígeno. As células são anômalas e dividem-se descontroladamente. Então, se multiplicam descontroladamente
invadindo e destruindo outros tecidos circundantes. Por quê? Uma célula cancerígena ou cancerosa, tá? O termo mais correto aqui até seria cancerosa. Cancerígena que causa câncer. Cancerosa que tem câncer, né? Que tem uma característica cancerosa. Mas a gente chama de cancerígena a célula, né? Nos vestibulares. Então, uma célula cancerígena ou cancerosa, ela perde inibição por contato. Então, quando ela se multiplica aí num tumor benigno e encostar no glicocálix de um tecido diferente e a parar de multiplicar, aqui não para, ela invade outros tecidos. Né? Então, essa é uma característica da célula cancerosa. Elas podem passar para a corrente sanguínea, e aí, ou circulação linfática também, e aí se espalhar pelo corpo no que a gente chama de metástase. Tá? Bom, lembra que a gente comentou isso lá na semana passada, quando a gente falou de mitose? Eu falei de 2 grupos de genes. Eu falei de um grupo de genes que a gente chama de proto-oncogenes, e o segundo grupo que são os genes de supressão tumoral. Supressão tumoral. Tá? Os genes de supressão tumoral, eles são genes que inibem, não é que inibem, mas eles avisam as células que elas têm que parar de se dividir. Ó, já tá legal, não precisa mais dividir, já tem um número legal. E os genes, os proto-oncogenes, são genes que avisam as células que elas têm que se dividir, na hora que tem que multiplicar células. E aí uma analogia que eu já fiz com vocês, vou fazer novamente, é basicamente assim, ó. É como se os proto-oncogenes fossem um acelerador e o gene de supressão tumoral fosse o freio. Se tu acelerar demais, é problema. Se tu não tiver freio, é problema também. Então, se levar a mais divisões do que deve, vai aumentar o número de células. E se não conseguir parar a divisão, vai ter um número exagerado de células também. Então, o câncer é isso, é um grupo de células em exagero num local, só que são células, gente, que pararam de fazer a função. Então, imagina um lugar que era para ter, sei lá, 1 milhão de células e tem 1 bilhão de células, e elas estão se multiplicando e não estão fazendo a função, e estão gastando energia e estão atrapalhando a função das células que são saudáveis. Então, isso é um câncer. Tá? Aqui a gente está vendo uma célula cancerosa, tecido alterado aqui, começa a invadir tecido vizinho, se desprende e entra em metástase. Então, todo câncer é genético, porque todo câncer é uma falha num gene, ou num proto-oncogene. Proto quer dizer primeiro, antes dele. Então, proto-oncogene é um gene normal antes de virar um gene cancerígeno. Se ele sofre uma mutação e ele causa um câncer, ele vira um oncogênio. Onco é câncer, né? E todo câncer, então, é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Esse é um ponto importante. Todo câncer é uma falha num desses 2 grupos de genes, ou num proto-oncogênio ou num gene de supressão tumoral. Mas nem todo câncer é hereditário. Então, todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Tá? Pessoal, quais são as causas possíveis, né? Então, todo câncer é genético. Tá aqui, ó, essa afirmação. Quais são as causas possíveis? Tem causas externas, são fatores externos que levam a alterações dos genes, fatores ambientais, exposição à radiação solar, exposição a alguma radiação, sei lá, como aconteceu lá em Chernobyl, por exemplo, aquele desastre, né? Termonuclear e tal. Ou então, comportamental, porque os teus hábitos vão aumentar a chance ou diminuir a chance de desenvolver câncer, de ter alterações, falhas nesses genes. Então, a questão da alimentação, se você usa drogas ou não usa drogas, que drogas você usa, quantidade, frequência, tudo isso influencia, né? Tua alimentação de forma geral, se você é sedentário ou não. Sedentarismo é um dos hábitos, né, dos riscos que aumentam a chance de desenvolver câncer. O pessoal às vezes não leva isso em consideração, né? A gente caminhava muito, a gente era nômade, a gente, nossa espécie, né? Então, nós não fomos feitos para ficar totalmente parados, né? E o sedentarismo, então, é um dos fatores que aumenta o risco de câncer. Tá? E aí tem fatores internos, causas internas, fatores hereditários, né? Uma questão mesmo de você já receber um gene defeituoso ali da tua família. Mas lembra, eu comentei com vocês, a gente supervaloriza a
a hereditariedade do câncer, tá? Tem 2 tipos de câncer que o fator hereditário é mais forte, que é o câncer de mama e o câncer de próstata. Mas nos outros, cara, é muito mais hábitos ruins da família inteira do que hereditariedade por si só, tá? Óbvio que se tu tem caso de câncer na família e tu pode fazer acompanhamento, melhor fazer, né? Óbvio. Mas a chance de ter câncer só por uma questão hereditária, se não for câncer de mama ou câncer de próstata, ela é menor que 5% ali, tá? Então, não, a gente supervaloriza a hereditariedade do câncer. Galera, no Brasil, pensando em indivíduos do sexo biológico masculino, qual é o câncer mais comum? O de próstata, tá? De 100% de casos de câncer, tá? Cerca de 30% é câncer de próstata. Tem uma questão aqui, galera, de preconceito, tá? Às vezes a gente fica muito preso à nossa realidade, né? Vocês vêm de famílias que têm um certo grau de instrução, né? Estão numa certa, né, condição social, que convive com pessoas que têm acesso à informação de qualidade, né? Assim, então. Mas, cara, eu sempre conto essa história que meu pai teve um grande amigo, chamado de tio. Então, ele era muito amigo do meu pai, assim. Tio Olímpio, né, vizinho lá em Blumenau. Ele morreu, cara, de câncer de próstata, porque ele se recusava a fazer outro exame de toque retal. Ele não fazia. Não é por uma questão preconceituosa, machismo, assim. Não. Imagina alguém botar o dedo no meu fiofó, né? Então ele morreu, cara. Morreu por isso. Ele nunca fez o exame de toque retal. Mas não deixava o médico fazer. Então tem essa questão de preconceito também, que, como eu digo, a gente às vezes fica na nossa bolha da convivência, né, do meio que a gente vive e não entende que tem situações muito diferentes, né, com vivências muito diferentes. Né? Aí, esse aqui é uma questão hereditária, beleza? Muito forte, tá? Mas claro que assim, hábitos, né, o tabagismo, de fumar, beber demais, né, doenças, algumas ISTs, né, não tratadas podem tudo aumentar o risco de desenvolver um câncer, tá? De próstata, né? Agora o segundo, com 8%, bem menos do que o primeiro, né? Mas, vai lá, traqueia, bronquio e pulmão, muito mais relacionado a tabagismo, muito mais relacionado, né, a hábito, né? Câncer de cólon e de reto, lá da região retal, ali, final do intestino grosso. Muito relacionada à alimentação ruim, muito relacionada à ingestão excessiva de álcool, muito relacionada ao uso de conservantes, agrotóxicos nos alimentos. A mesma coisa vale para estômago. Cavidade oral tem muito a ver também com o tabagismo, né? Tem aquela história, né, de pessoas que tomam chimarrão muito quente, café muito quente, tem lesões muito constantes ali, e aí podem, né, quanto mais lesão tu tem, mais tu vai precisar renovar células, e cada vez que renova, tu tem uma chance de desenvolver um câncer, né? Tem essa possibilidade, mais remota que ela seja. Então, se fala muito, né, de aumentar, de ter um índice muito alto de câncer de cavidade oral, de esôfago, no Rio Grande do Sul, por exemplo, porque os caras tomam um chimarrão muito quente, né? Então, a gente deve, claro, ninguém gosta de café frio, chimarrão frio, mas não precisa exagerar, não precisa ser muito quente também, tá? Aí, câncer de bexiga, de laringe, também a ver com tabagismo aqui e tal. E aqui são linfomas, tá? O linfoma é um câncer num gânglio linfático ou num órgão linfático, tipo baço, por exemplo. Tá? Vamos para o sexo biológico feminino. Qual que é o mais comum? Tá? Câncer de mama feminino. Também tem muito a ver com a questão hereditária. Tá? Aí, câncer de colo do útero. Cerca de 50% dos cânceres de colo do útero tem a ver com infecções por HPV. Tá? O vírus HPV, ele pode causar ali uma alteração genética que pode levar a um tumor no colo do útero. Tá? Câncer de colo e reto, também relacionado aí a alimentação ruim, né, e tal, agrotóxicos, conservantes, né? Câncer da glândula tireoide, lembra que eu falei para vocês que nas mulheres a tireoide trabalha muito mais do que nos homens? Como um tecido trabalha mais, ele é mais fácil, é mais suscetível de ter um câncer. Então, o câncer, a glândula tireoide, né, o câncer da tireoide, fica no 4º lugar, né, dos casos de câncer nas mulheres. E nos homens não apareceu nem entre os 10. Né? Aí, ó, traqueia, bronquio e pulmão,
também está aqui, né? Nas cabeças também pelo tabagismo, que é muito menor nas mulheres do que nos homens, tá? Mas, né, tá aqui também. Câncer de ovário, do corpo do útero, que é o famoso mioma, a gente vai falar dele. Então, são os principais tipos de câncer aí nas mulheres, tá? Pessoal, quais são os fatores de risco? Não estou dizendo que são a causa única, né, do câncer, mas quais são os fatores de risco? Uso de drogas. Não só drogas de uso recreativo da gente, não é só cocaína, maconha, não. Estou falando de drogas, essas também, claro, mas de drogas de uso medicinal. Tá? A gente tem hoje alguns estudos que mostram que algumas medicações que eram usadas, né, para emagrecer aumentam o risco de câncer, né, câncer do estômago, do intestino. Então, tem algumas medicações que, se não usadas, né, de forma correta, né, usadas aí sem acompanhamento médico, podem aumentar o risco de câncer. Substâncias químicas, de forma geral, tem várias substâncias químicas, como eu falei, agrotóxicos, conservantes, né? Antigamente se usava nitrato de prata para fazer revelação de foto. Antes de ter câmera digital, né, você tinha uma câmerazinha que tinha uma foto, um filme de celulose, aí tinha que mandar revelar esse filme para imprimir a foto e tal. E aí, para fazer essa revelação, tem se usa ali o nitrato de prata, que é um sal, né, que é cancerígeno. Exposição à radiação. Quando a gente fala exposição à radiação, lembra, é radiação ionizante, a gente já falou desse conceito, radiações que têm comprimento de onda pequeno e uma frequência grande. É de ultravioleta para frequências maiores, né? Sedentarismo e alguns vírus, como, por exemplo, o HPV, pode causar câncer no colo do útero. Tem alguns vírus que podem causar câncer no estômago e tal. Tá? Características de uma célula cancerígena. Primeiro, uma multiplicação descontrolada. Depois, ela perde a inibição por contato. Lembra? Ela não tem mais aquela inibição de glicocálise com outro tecido para a divisão dela. E ela não tem funcionalidade. Ela perde a sua especialização. Então, ela basicamente não funciona, não faz o papel dela. Tem uma menor especialização, né, celular. Tá? Então, são características de uma célula cancerígena. Multiplica descontroladamente, perde a inibição por contato e tem menor especialização celular. Tá? Pessoal, carcinogênese é o nome que a gente usa. Gênese é formação, fabricação, para a gente ver como é que um câncer se desenvolve. Primeiro, início e promoção, multiplicação das células cancerígenas. Depois, progressão, um aumento bem grande no número de células. Aqui já é câncer, a célula já é cancerígena, ou seja, ela já está invadindo outros tecidos. E somente depois dá para detectar. Então, basicamente, a gente não consegue detectar um processo desse antes de ser câncer. Entendeu? Não dá para detectar antes de virar câncer. Ah, vamos cuidar disso aqui, porque senão vira câncer. Não. Tu pode trabalhar, né, coisas que poderiam causar um câncer, mas tu não tem um câncer de, isso aqui se a gente não cuidasse ia virar câncer. Não tem como afirmar isso. Então, quando o tumor já é detectável ali por um exame, né, de imagem e tal, ou por um exame histológico, né, como se diz, uma biópsia, já é câncer, já é célula cancerígena que já tem aquelas características de perder inibição por contato, de multiplicação descontrolada, né, de menor grau de especialização. Tá? Pessoal, tipos de câncer. Então, quando a gente quer classificar alguma coisa, a gente tem que adotar critério. Quais são os critérios adotados para classificar os tipos de câncer? Tá? Primeiro critério, galera, e o principal, assim, qual tecido está sendo atacado? Que tipo de tecido está sendo atacado? Tá? Um segundo critério seria como é a multiplicação dessas células. Mas esse é um critério mais específico. A gente vai ficar aqui, né, na questão de tecido que é atacado. Turma, melanoma é um tipo de câncer de pele. A pele, ela é um órgão, não esquece. A pele tem 3 camadas, tá, gente? Ela vai ter mais externamente
é uma camada chamada epiderme. Depois da epiderme, vem uma segunda camada chamada derme. E depois da derme, vem uma última camada chamada hipoderme, que é onde fica o nosso tecido adiposo, né? Então, opa, aqui, hipoderme. Pessoal, os melanócitos vão estar aqui, ó, na derme. Eles produzem melanina, tá? O que acontece? Melanoma é o tipo mais grave de câncer de pele. Ataca melanócito. Característica. Geralmente, ele é um câncer, tá, que forma bordas irregulares. Tem exceções. Aqui tá mais regularzinho, aqui, ó, tá vendo? Mas aqui também tá um pouquinho mais regular. Aqui também. Mas geralmente tem borda mais irregular, assim. Tá? Beleza. E ele é o tipo de câncer tipo de câncer de pele que é causado, tá, por radiação solar. Vocês estão vendo? Isso aqui é um tumor, cara. Não sei se estão conseguindo ver que isso aqui é o ombro do cara, ó. Aqui tá o ombro, ó, do cara. Braço aqui, aqui é o pescoço, ó. Olha o tamanho desse tumor, cara. É obviamente que ele demorou, né, para procurar ajuda aí e tal, tá? Outro tipo de câncer que pode ser na pele também é o carcinoma. Carcinoma vai atacar epitélio de revestimento ou então epitélio glandular, que forma as glândulas. Nossas glândulas também são tecidos epiteliais. Então, um carcinoma, ele pode ser um câncer na pele, que ele pode atacar o epitélio de revestimento. Aí, geralmente, é mais regularzinho assim. Ó, né? Então, ele pode ser na pele. Ou então, ele pode ser também numa glândula. Então, nossas glândulas, as glândulas, a próstata é uma glândula, a glândula mamária é uma glândula, né? As glândulas, elas são tecidos epiteliais. Então, o câncer de mama, o câncer de próstata, eles são carcinomas, tá? Aí, olha só. Quando a gente fala de câncer de mama, acho que a gente até já comentou isso em sala, quando a gente fala câncer de mama, o termo correto seria câncer de glândula mamária, não câncer de mama especificamente, tá? Então, quem tem o câncer aqui, não é a mama, não é a estrutura externa, que é feita ali de musculatura, gordura e tal. Não, é a parte interna lá, que é a glândula mamária, tá? Câncer de mama, ele é um carcinoma. Pode dar em homem também, a gente já falou sobre isso. É mais raro dar em homem, mas quando dá, é mais difícil de tratar, porque no homem a glândula mamária é bem atrofiada, né? Aqui é uma mamografia, galera. Deixa eu tirar essa marcação ali para não confundir vocês, porque aqui está, ó, um nódulo, né? Tá vendo? A mamografia, onde se achou que um nódulo na mama dessa mulher, tá? Essa foto ficou muito famosa. Ela foi feita em conjunto com um oncologista americano e um fotógrafo. Porque pro autoexame lá da mama, né? São 12 sintomas que a mulher precisa procurar, tá? Não quer dizer que se tiver um dos 12 é câncer, gente, não é isso. Mas se apresentar esses sintomas, né, você precisa averiguar isso, né, com mais cuidado. Então, primeiro, o que a mulher deve procurar lá no autoexame de mama? A textura, se a mama está mais dura do que o normal, um endurecimento da mama. Esse é o primeiro ponto. Um sulco, se começa a aparecer um vãozinho ali, né, na mama. Erosões na pele da mama, vermelhidão ou ardor, um fluido desconhecido vertendo ali do mamilo, tá? Buracos. Uma coisa é um sulco, outra coisa são vários buraquinhos, né? Se tem vários buraquinhos ali na mama. Se tem uma protuberância, né? Um nódulozinho mesmo, uma veia crescente. Tem tumores que fazem o corpo fabricar novas veias para poder fazer a nutrição ali, novas artérias e veias para fazer a nutrição. Se o mamilo está mais afundado do que o normal, tem mulheres que já têm mamilo afundado, isso é normal. Mas se está mais afundado do que o normal, né? Ou se você não tem mamilo afundado, ele ficou afundado. Assimetria. Galera, ninguém é totalmente simétrico. A gente tem mãos de tamanho diferente, pé de tamanho diferente, perna, braço, os lados da face não são totalmente simétricos, tá? Mas, então as mamas também não são. Tem uma simetria, né? Não são exatamente iguais. Mas se você vê que essa simetria se acentua, você faz o exame ali do toque
E você vê que elas estão mais assimétricas do que costumam ser, tá? Pele de laranja é a pele ficar áspera e geralmente meio vermelha, tá? E o mais normal é um nódulo interno, né? Então, apertar ali tem um nódulozinho interno, tá? Então, são os 12 sintomas que tem que procurar aí. Se tiver um deles, procurar né, um médico para fazer uma averiguação melhor. Galera, a próstata. Também o tecido glandular, tá aqui a próstata. Para que ela serve, tá, gente? A próstata, ela produz um dos líquidos do esperma, né? O esperma são de 2 líquidos. O líquido prostático é um deles. Tem o líquido da vesícula seminal, que é onde tem frutose, da nutrição e tal, e ele é transparente. O líquido prostático que é branco, né, que é esbranquiçado, e ele dá mais fluidez, ele é menos viscoso, é mais fluido, então dá mobilidade para o espermatozoide, né? E ele também é alcalino para contrabalancear com o pH ácido do canal vaginal. O canal vaginal tem pH levemente ácido, né? Então isso poderia matar o espermatozoide. Então o líquido prostático ele traz essa alcalinidade e também da mobilidade para o espermatozoide, que ele é mais fluido. Tá? O que acontece quando uma pessoa tem tumor? Proliferação exagerada de células. A próstata, que é pequenininha e lisinha, ela começa a aumentar e ficar enrugada. Tá? Existe uma medição química lá no sangue, que é uma PSA. Você tem que fazer um exame de PSA para ver se está alterado ou não. Só que PSA alterado pode ser por um monte de coisa. Fez o exame de sangue, PSA é normal? Fechou, tranquilo. Fez exame de sangue de PSA alterado? Pode ser por um monte de coisa. Mas uma das mais comuns é a alteração da próstata. Aí o médico vai averiguar se a tua próstata está normal com o exame de toque retal, que é feito dessa maneira, né, gente? Então, o homem fica deitado de lado, né, com uma perna dobrada e outra esticada, de cima dobrada, de baixo esticado. E aí o médico vai com o dedo indicador nessa posição massagear a próstata, né? Então ele vai ver, né, se a próstata está no tamanho normal, se está na textura normal e tal. Beleza? É isso aí. Galera, linfoma. A gente tem os gânglios, órgãos e vasos linfáticos. Lembra, acho que a gente não chegou nesse assunto ainda, mas o que é o vaso linfático? É um conjunto de vasos que circulam pegando excesso de líquido dos tecidos, porque o nosso metabolismo gera líquidos, tá, gente? Nosso metabolismo gera água lá na respiração celular, por exemplo, tal. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esses vasos linfáticos pegando excesso de líquido que sobra dos tecidos, da respiração, da síntese de proteína, que sobra tudo, sobra água, né? E levando para o coração, para não ficar acumulado no tecido. E aí leva para o coração, e no coração ele despeja na corrente sanguínea. Então esse líquido que foi drenado dos tecidos vai virar lá no sangue, o plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue. E esses vasos linfáticos têm ligação com órgãos e gânglios linfáticos que maturam células de defesa. Você fabrica glóbulos brancos na medula óssea, mas eles são lançados para os gânglios linfáticos. A gente tem um par aqui no pescoço, um par nas axilas e um par na virilha. E os órgãos linfáticos, como o baço, né? As tonsilas da garganta, que as minhas aqui estão inflamadas aqui, né? Infecção bacteriana. As tonsilas, que a gente chama de amígdala, né? São órgãos linfáticos que maturam células de defesa. Então, um linfoma, ele ataca ou vasos, ou gânglios, ou órgãos linfáticos, tá? E aí ele leva uma proliferação exagerada de células, geralmente, que entopem vasos linfáticos. Aí é que você tem esse inchaço aqui, como dessa moça, né? Porque não circula direito os líquidos corporais que têm que ser drenados, né? Eles estão acumulados ali, tá? A gente tem 2 tipos de linfoma. Os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. Os linfomas de Hodgkin são menos graves, são mais graves, perdão. Os não Hodgkin são menos graves, tá? Tem a ver com a característica de proliferação da célula. Hodgkin prolifera muito mais rápido, não Hodgkin mais devagar, tá? Pessoal, nós falamos um tempo atrás, lá na aula de citologia, né? De introdução à citologia, onde a gente falou também de unidades de microscopia, tipo de microscópios e tal. A gente falou sobre a classificação de Bezoar, né? O tempo de vida das células. Então, células lábeis, estáveis e permanentes. Galera, célula permanente é muito raro de ter câncer. É raríssimo.
Tem, às vezes. Eu tive um amigo na época de ensino médio, no meu terceirão, que ele teve um câncer na musculatura da perna. É muito raro, que é um tecido permanente, tá? Até tecido estável já é mais raro de ter câncer, tá? Por exemplo, tecido muscular liso, que é um tecido estável, é muito raro de ter câncer. E quando tem, não é um câncer que o risco de vida, assim, né, seja muito grande. E aqui a gente tem um mioma, que é um câncer do tecido muscular liso do útero. Então começa a proliferar ali, né, ó, os tumores, né, no útero. Causa muito desconforto, muita dor para a mulher, mas o risco de morte não é tão alto quanto um câncer, sei lá, no fígado, por exemplo. Tá? Galera, aí olha só. O que é a, a quimioterapia ou a radioterapia? São tratamentos para câncer. Tá? No que eles consistem, né, no final das contas? Bom, o câncer é uma célula, é um grupo de células que para de fazer função, fica só se multiplicando, só se multiplicando. Então, qual é a ideia de uma quimio ou de uma radioterapia? Eu quero fazer as células cancerígenas pararem de se multiplicar. É muito simples a lógica, né? Bom, câncer é uma célula que só se multiplica, multiplica, multiplica. Então, eu quero fazer essas células pararem de se multiplicar. Então, eu vou usar ou uma substância química, quimioterapia, ou então uma radiação ionizante, radioterapia, que vai impedir a multiplicação das células. Tá? Qual é o grande desafio, tanto da rádio quanto da química? Eu conseguir parar a multiplicação das células cancerígenas, mas não parar a multiplicação das células saudáveis. Eu não quero que as células saudáveis parem de se renovar, senão eu vou morrer. Então, eu preciso conseguir direcionar essa quimio, essa rádio, para as células cancerígenas. E esse é o grande desafio, esse é o grande ponto, tá? De uma quimio ou uma radioterapia. Bom, na quimioterapia, a gente tem 3 tipos: neoadjuvante, adjuvante e terapia principal. O que é uma neoadjuvante? É uma quimioterapia que você faz para preparar o terreno para uma terapia principal. Seja essa terapia principal uma quimioterapia ou uma cirurgia, às vezes. Às vezes faz uma quimio de leve para depois fazer a cirurgia e retirar o tumor, né, para uma cirurgia, cirurgicamente. Tá? Então, uma neoadjuvante é para preparar ali o órgão, a estrutura, para uma terapia principal, seja uma cirurgia ou seja uma quimioterapia principal. Sempre se faz uma quimio neoadjuvante? Não é sempre, mas dependendo do tipo de câncer, do estado do paciente, se faz. Terapia principal é quando a quimioterapia está ali para conter o câncer mesmo, sem cirurgia e tal, né? Terapia principal. E o mais comum de se usar é uma quimioterapia adjuvante, que é depois do tratamento principal. Ou você faz uma quimio principal com um composto, depois uma adjuvante com outro composto, ou o que é mais comum? Você trata um tumor com uma cirurgia, você tira ele cirurgicamente, e você faz uma quimioterapia adjuvante para esse tumor não voltar, tá? Para você se garantir, ter a certeza, ou pelo menos diminuir muita chance de que não tenha células cancerígenas ficadas ali aos arredores e tal. Tá? Quais são os principais quimioterápicos? Tem vários aqui, ó. Por exemplo, os meus cachorrinhos, 2 deles fizeram quimioterapia com quimioterápico que se usa em humano, que é a vinblastina. Tá? Eles estão dormindo aqui, senão eu ia mostrar eles para vocês. Os 2 aqui bem. A pugzinha fêmea e o bulldogzinho macho. Os 2 fizeram quimioterapia com vinblastina. Responderam super bem, super tranquilo e tal. E é um quimioterápico que também se usa em humano. Mas o cachorro responde melhor até a quimio do que o humano. Tá? Galera, e aí a radioterapia? Tá? Utiliza raios ionizantes, né? Radiação ionizante, sobre as moléculas de DNA das células cancerígenas para inibir a divisão. A ideia é inibir a divisão. Tá? Nós temos 2 tipos básicos: a terapia interna e a terapia externa. A terapia interna, chamada de bracterapia ou radioisótopo, é isso aqui, galera. É tu pegar e botar micropartículas, nanopartículas, contendo radiação, composto radioativo, que vão ser injetadas em você e vão lá direto no tecido para impedir a divisão. A terapia externa é quando você expõe essa radiação de uma forma mais geral. Então, o que acontece? Tudo vai depender do tipo de câncer, que tem um monte de tipo, né?
aqueles que eu botei para vocês é só a ponta do iceberg, gente. É muito mais complexo do que isso, né? Então, vai depender do tipo de câncer, do estado do paciente, né? De qual vai ser a radioterapia. Ela geralmente não é usada como tratamento principal, ela é um tratamento complementar. Então, qual vai ser a química que vai ser usada? Aí você usa uma rádio, né? Mas então a braquiterapia, ela vai injetar ali radioisótopos diretamente no teu organismo aqui, ó, e aí esses radioisótopos que tem radiação ali, marca, né, nas suas estruturas, vai levar a radiação para os tecidos pararem de se multiplicar lá. E esse aqui, aí tu vai ter que usar uma radiação mais leve, mas ela é colocada no corpo inteiro, tá? Pessoal, por que às vezes quimioterapia faz cair cabelo? Porque para você fabricar cabelo, tem que ter o folículo piloso, né? Fabrica os cabelos aqui. E eles são células que se renovam com muita frequência. É muito rápida a renovação do folículo piloso, é uma célula lábio. E quando você toma quimioterapia, você usa quimioterapia injetável, via oral, que tem quimioterapia via oral também, você está geralmente impedindo a renovação desses folículos pilosos, porque eles são muito sensíveis, eles se renovam com muita frequência. Aí a radiação, né, a quimioterapia bloqueia, né, a produção de novos folículos pilosos, aí os cabelos caem, né? Não seguram mais os cabelos ali, certo? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, então. O câncer é uma doença multifatorial, o que significa que diversos fatores concorrem e podem se sobrepor, favorecendo seu desenvolvimento. Sobre o tema, analise as informações a seguir. Chamamos de câncer uma classe de doenças que tem como característica básica o crescimento desordenado e irregular de células que podem invadir outros tecidos e ou espalhar-se para outras regiões do organismo, que a gente chama de metástase. Então, a 1 ela é verdadeira. 2, em condições normais, através de um processo normal de divisão celular, as células do nosso corpo crescem, duplicam seu material genético e se dividem. Quando uma célula se divide e dá origem a duas células idênticas, o processo de divisão celular é denominado de mitose. Galera, por que essa aqui é falsa? Só por conta dessa afirmação aqui, ó. Olha só. Em condições normais, tá? Através do processo denominado de divisão celular, as células do nosso corpo crescem, duplicam o material genético e se dividem. Pessoal, na divisão celular, elas se dividem. Mas crescer e duplicar material genético é na intérfase, não é na divisão. Por isso que essa aqui está errada. Tá? 3. Entre os fatores que concorrem e podem se sobrepor favorecendo o desenvolvimento do câncer, cito tabagismo, exposição à radiação, distúrbios hormonais, alguns vírus e mutações genéticas aleatórias. Verdadeiro. Essa 4 aqui que é a maior sacanagem. Ó. Os proto-oncogenes são genes mutados que, ao serem ativados, provocam a divisão incontrolada da célula, ocasionando a formação do tumor. Pessoal, não. O proto-oncogene é o gene normal. Ele é proto-onco, é antes de ser câncer. Se você tem uma mutação no proto-oncogene, e aí ele induz uma divisão descontrolada, aí ele vira um oncogene. Esse é o gene que ocasiona o tumor. Tá? Então, corretas somente 1 e 3. Uma última questãozinha aqui, ó. O gráfico indica em escala logarítmica a relação dos casos de câncer em diversos órgãos com a idade dos indivíduos. Com relação ao gráfico do desenvolvimento de câncer, indica a soma das proporções corretas. 1. Nos indivíduos na faixa de 20 a 30 anos, são mais comuns os casos de câncer de esôfago. Vamos ver aqui, ó. Eixo do Y, a incidência anual de câncer a cada 100 mil indivíduos. No eixo do X, a idade em anos. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Indivíduos na faixa dos 30 anos. São mais, de 20 a 30 anos, são mais comuns casos de câncer de esôfago. Vamos ver câncer de esôfago aqui, ó. Cara, 20 e 30 anos, nem chega a 1 a cada 100 mil, tá vendo aqui, ó? Vai bater 1 a cada 100 mil quando chegar aos 40 anos. Vai ser mais alto, em torno de 70, 80 aqui. Então, falsa 0,1. Isso aqui é uma questão mais de analisar gráfico do que de conhecimento sobre o assunto. O tipo de câncer com maior probabilidade de se desenvolver a partir de 50 anos, tanto em homens quanto em mulheres, é o câncer de próstata. Cara, teve um monte de gente assinando isso, velho. Próstata em mulher, gente. Próstata em mulher, não dá. Né?
Quer dizer, hoje em dia até podia falar que isso é uma mulher trans, mas teria que estar especificado aqui, né? Então, falso. Tá? Entre os tipos mostrados no gráfico, o câncer de pele é o que afeta de maneira mais precoce os indivíduos. Então, vamos ver aqui, ó. Qual é o que está pegando. Ó, desculpa, galera. Laika, qual é o que está pegando pessoas mais novas aqui, ó? É essa reta aqui. Vamos lá. É exatamente o câncer de pele, tá? Então, verdadeira 04. 8. Uma pessoa de 80 anos tem aproximadamente 500 vezes mais chances de ter câncer de próstata do que uma pessoa de 40, tá? Cara, aí olha só. Pessoa de 80 anos, é o câncer de próstata, tá? 80 anos, vai bater aqui em torno de 500, tá? 500 indivíduos a cada 100 mil, tá? 500 com câncer de próstata a cada 100 mil indivíduos. E aqui, ó, 40 anos, tá? Ele falou que 40 anos aqui, ó, estaria a menos de 1, né? Indivíduo a cada 100 mil. Só que aqui é uns que deu esse gabarito como verdadeiro. Se fosse 50, eu concordaria com o gabarito. Mas como é 40, a curva, a reta, né, da próstata nem começa em 40. Mas eles deram como certa, cara. Tá? Então eu achei bem estranho esse gabarito aqui lá, quando foi essa prova em 2014. Mas se fosse 50, eu concordaria. 40 é aqui, ó. Então, porque se fosse 50, o 50 tá mais ou menos no 1. E o 80 tá no 500. Tá vendo? 80 aqui no 500. Aí sim, pô, uma pessoa com 80 anos tem 500 vezes mais chance de câncer de próstata que uma pessoa de 50. Mas de 40 a gente nem tem dado concreto aqui. Então, não sei o que é considerado correto, tá? 16. Não se pode concluir que a idade dos indivíduos esteja relacionada com o desenvolvimento de cânceres. Pô, cara, o gráfico está mostrando exatamente isso. Quanto mais velho, maior a chance de desenvolver um câncer, né? Então, falso 16. 32. As mutações genéticas que levam uma célula a se tornar cancerosa têm origem em fatores ambientais ou hereditários. É um ou outro. 64. Estatisticamente, o câncer de esôfago é o mais precoce que o de estômago. Vamos ver aqui. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Está dizendo que o câncer de esôfago mais precoce que o do estômago. O esôfago começa a ser relevante a partir dos 40 anos. O de estômago começa a ser relevante antes disso aqui, ó, antes dos 30. Então, é falso, né? Ao contrário. Beleza? Galera, terminamos essa parte de câncer. Opa, tá. É aqui no WhatsApp. Deixa eu só fechar aqui as configurações, as notificações para... Tinha esquecido de tirar aqui, galera. Desculpa. Pessoal, eu preciso dar uma pausinha para minha voz ficar aqui. Vamos dar aí uns 20 minutos. Vamos dar 25, ó. São 10 para as 4. Vamos voltar às 4h15. Tá? Daí a gente fala de fermentação hoje e a gente termina por hoje. Tá bom? Mas é que eu preciso dar uma descansada na voz, senão eu não consigo continuar. Tá bom, galera? Então, eu vou deixar a mesma reunião, vou só parar a gravação, tá? Deixar a mesma reunião. A gente volta para o mesmo link aqui, então vocês não precisam nem sair, só pode mutar aí e tal. E a gente volta daqui às 4h15. Fechou? Combinado? Sim. Fechou. Valeu.